sejam todos bem-vindos! Quem tropeçou e caiu no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanity! Resumo do episódio 209 e prévia do episódio 210. Doigu e Ali discutiram sobre um ter estragado a operação do outro quando o chefão chegou, dizendo que iria apresentá-los, mas a julgar pelo que via, eles já tinham feito aquilo. E Ali, quando viu a camiseta dela, disse que ela era um pacote de problemas, porque estava escrito "Eu sou o problema" na camiseta da menina. E acho que será um bordão daqui pra frente, viu? Seher saiu desnorteada e preocupada, pensando na possibilidade do Yaman tê-la encontrado, que eles tinham que sair daquele lugar sem saber como falaria com Yusuf. E quando chegou no restaurante, Fikret, preocupado, perguntou sobre o que havia acontecido. E Seher contou tudo, que ele, no caso Yaman, tinha encontrado eles, e falou dos símbolos que ela encontrou e que tinham um significado para eles, como as margaridas, Estrela do Norte e tals. E Fikret falou que poderia ter sido coincidência, mas Seher achou que seria coincidência demais. E ele perguntou se ele não iria direto encontrá-los ao invés de fazer aqueles jogos, porque, a julgar pelas informações que Fikret tinha do Yaman, ele não faria aquilo, e sim iria diretamente para ela. Ele continuou duvidando, achando que Yaman não faria aquilo com base no que ele sabia sobre a personalidade dele, falando também que ele não esperaria um segundo, não dando chance dela fugir, e que ele não hesitaria. Fikret falou que se ela se sentiu daquele jeito era porque tudo ainda tinha um significado para ela, porque margaridas e o símbolo do infinito eram coisas normais, e que ela estava com medo dele estar atrás dela. Em seguida, Yusuf apareceu e, como sempre carinhoso, deu um abraço gostoso na tia, enquanto Yaman, o nosso Wally, os observava. Oh, coisa linda! Olha só a carinha, muito fofinho, né, gente? Oh! Ali e Doigu foram informados que passariam a trabalhar juntos, e Ali já está imaginando que não irá funcionar, e não irá mesmo, pelo menos num primeiro momento. Seher ganhou mais uma quantia referente à venda das bonecas pelo Fikret, e felizinha pensou em ir até a joalheria recuperar seu colar. Ali teve que informar com muita tristeza para o povo da delegacia que Doigu faria parte da equipe deles. Cará era mais otimista, sem saber o que viria pela frente. Seher foi até a joalheria como de costume e percebeu que seu colar não estava lá. E muito nervosa, perguntou ao vendedor. E ele disse que havia vendido. Seher, sem acreditar, e o homem explicando que seu sobrinho havia levado para vender em outro lugar. Ela ficou muito mal e, ao chegar no restaurante, sua colega de trabalho perguntou o que havia acontecido, e ela disse tudo. A mulher achou que esperariam, e Seher disse que era tarde demais. A sua colega de trabalho sugeriu que ela falasse com Fikret para tentar descobrir quem havia comprado, para tentar comprar de volta. E logo depois ela encontrou uma caixinha com o seu colar, ficando chocada, e ao olhar para fora viu Yaman, e ambos ficaram se olhando por muito tempo, rolando aquele instrumental que a gente ama. E Seher, tremendo como vara verde, correu para o infinito e além, e o Yaman foi atrás dela, é claro. Seher chegou na praia e Yaman se aproximou dela, segurando no ombrinho, e Seher de olhos fechados, sem acreditar. Cena linda! E logo depois ela começou a esbravejar com ele, dizendo que eles não iriam livrar-se dele, que ele não os deixariam, e lembrou que Yaman pediu que ela o matasse, se ela quisesse que ele a deixasse, que ele tinha dado a arma, falando do tiro, e perguntando o que mais ela deveria fazer para ele desistir. E ele, com carinha de sapeca, falou que ela havia chamado a ambulância, dizendo que ela foi a primeira que não desistiu. Eita, que resposta, hein, Seher? Seher disse que havia chamado a ambulância porque não era uma assassina como ele, largando um corpo para trás, como se nada tivesse acontecido. E Yaman disse que ela jamais poderia ter sido a assassina dele porque não importava o que acontecesse com eles, ambos trilhariam a mesma estrada. Ele disse também que irá seguir o caminho com ela até o último suspiro e que nunca desistirá dela, dizendo que ela tinha escrito na carta. Seher disse que a carta não era para ele,
que a carta tinha sido escrita para um homem que não era mentiroso nem assassino, e que aquele homem morreu com a irmã dela, e que não tinha nenhuma verdade naquelas palavras, dizendo que o homem que estava diante dela era o assassino da irmã dela e o maior mentiroso que ela já tinha visto na vida. E para piorar, disse que não amava ele, que odiava, falando várias vezes que o odiava. Eita! Yusuf encontrou o tio enquanto estava no carro do Ficrete, no momento em que Aman conversava com Seher, e a criança correu para ele dizendo que ele não iria embora e que eles não iriam se separar de novo. Yusuf insistia para o tio não deixá-los, e Aman disse que ele não iria deixar e que eles não iriam mais ficar separados, abraçando a criança. Ficrete, com Meleque, os observava de longe. Yusuf deu a mão para o tio e a tia. Seher resistiu, mas acabou cedendo e ambos ficaram se olhando. O povo da delegacia acabou achando a ideia da cara boa sobre as boas-vindas para Goiudu, mas quando a mulher entrou friamente e reativa, jogou as flores no lixo e dispensou o bolo, e ainda ditou regras. O ranço, gente, por mais que tenha acontecido algo muito grave na vida dessa menina, ela é muito chata, ela é muito cruel. Ranço modo turbo, é claro. Enquanto Seher observava Yaman e Yusuf, Ficrete se aproximou dela e Seher disse que ele havia conseguido encontrá-los. E ele perguntou se ela iria desistir. Seher disse que nunca. E o homem teve uma ideia para Seher colocar em prática. Ainda no restaurante, Yusuf conversava com o tio enquanto Seher ficava de olho nos dois. Eufórico, falava que tudo era bonito, falando sobre o lugar, citando a praia, falando que nadava com a tia, falou que gostava da padaria e que Meleque era a primeira amiga dele e que a amizade era uma coisa muito boa. E ele agora tem qualidade de vida mesmo na pobreza, né? Naquela mansão ele tinha tudo, mas não vivia a sua infância, era uma prisão. Nossa! Falou que gostava muito da casa deles, que era pequena, mas que era legal, e que estava sempre junto com a tia dele. Que fofo! E o Cupidinho entrou em ação, chamando a tia, e diante do Yaman, ele disse para ela que não sabia, mas que sempre rezava para o tio voltar, e disse que ela ficava triste toda vez que ele perguntava pelo tio, que ele não falava nada, para não deixá-la triste, mas ele sempre chorava à noite enquanto ela dormia. Tadinho! Ele falou também que sempre via o tio nos sonhos dele, que não queria ficar mais sem o tio, tampouco sem ela. Suplicando, ele pedia para que eles fossem como antes, e em seguida perguntou se o tio poderia ir para casa com eles, e se ela não iria pedir para o tio ficar. E depois de um climão, Seher concordou e Yusuf abraçou o tio todo felizinho. Yusuf querendo levar o tio na praia, dizendo que se ele não soubesse nadar, ele o ensinaria. Eita, menino cuti! Ali foi promovido e a equipe dele passando sufoco com a nova comissária, que é o terror e passa dos limites, repreendendo o menino do chá que se apresentava, berrando sem paciência alguma, brigando com todos, um por um, dizendo que ninguém trabalhava direito, esculachou todo mundo, dizendo que todos estavam completamente errados, reclamou com o Firat querendo saber como ele havia conseguido se graduar, disse que não esquecia erros, que ali era semelhante a uma cirurgia cerebral porque qualquer erro poderia custar a vida das pessoas. Depois partiu para o Ali, que observava o show dela. Ali quis conversar lá fora, dando uma aula de como tratar as pessoas. Ele disse que os via como um time e que ela não poderia fazer aquilo, que se acontecesse um erro, ela teria que dizer adequadamente para ser corrigido, falando que ela teria que ter paciência, porque é assim que trabalhar junto funciona. E lembrou que ele ainda era chefe daquela equipe. Ali disse que eles talvez não alcançassem o nível dela, mas que eles eram bons no trabalho deles. E ela disse que não importava o que ele dizia, pois não mudava o fato deles serem péssimos no trabalho. E Ali falou que eles eram uma família. Ari perguntou se ela sabia o que era uma família, e naquele momento Doigu ouvia gritos de Yasemin, ou seja, tem trauma de alguma coisa ruim que aconteceu com ela, mas isso não pode ser levado para o trabalho, né, gente? E ele disse que ela teria que tomar uma decisão de fazer parte da família
ou ser alguém que eles pacientemente esperariam que fosse embora. E a garota disse que não precisava de uma família, e sim de uma equipe que fizesse o trabalho direito. Eita, ranço! E o Suf estava super empolgado no 220, contando tudo sobre a rotina deles para o tio. Falou até das goteiras. E Yaman, preocupado, olhou para cima, bem chateado. Yaman pedia que ele dormisse, mas Yusuf não parava. E a parte triste foi quando ele falou que não queria dormir porque o tio poderia ir embora. Yaman disse que não iria. E prometeu que não os deixaria mais, para sempre. Yusuf dormiu repetindo essa frase. E Yaman olhava para Seher. E a Serra falou com Yaman que ela o via como assassino da irmã dela. Serra falou sobre ter separado Yusuf dele, da fuga, para sensibilizá-lo, para colocar em prática o plano que ela tinha. Uma caixa caiu e Yaman viu a aliança e logo perguntou se ela havia guardado. A Seher disse que não tinha sido ela, e sim o Yusuf. Ele pediu um café, como ela costumava fazer, e ela congelou nesse momento. Seher, muito nervosa, preparava café para Yaman, totalmente contrariada em tê-lo recebido em casa. Afinal, ela só deixou que ele fosse lá porque o Yusuf pediu. Enquanto preparava o cafezinho, lembrou de uma conversa que teve com Fikrete, que sugeriu um medicamento da Meleque que fazia dormir, que iria derrubar o Yaman. E Seher quis saber como faria sem ele perceber. E o homem disse que seria ganhando a confiança dele, por isso que ela mentiu. E que pelo menos uma pílula seria suficiente. E que o resto ela deixaria por conta dele. E mais uma vez rolou a velha frase do tudo pelo Yusuf, né? E logo depois desse insight colocou comprimidos no café que iria servir para o Yaman, porém ela tomou o café com as pílulas, porque Yaman aproveitou um momento em que ela se ausentou com Yusuf e trocou as xícaras. Depois de conversarem, Seher, tentando enganar Yaman, dando esperança e cogitando voltar e tals, se deu mal e estou com ranço dela nesse momento. Ela ficou tonta sem saber o que estava acontecendo com ela e Yaman pediu que ela não temesse, que era efeito do remédio. Olha o danado. Seher querendo saber como aquilo havia acontecido. Yaman disse que a conhecia bem demais para saber que ela não iria desistir tão fácil. Yaman não é bobo não. Disse para ela que ela tinha permitido que ele fosse lá. E tudo que ela havia dito era apenas para distraí-lo e fugir. E quando ela foi fazer o café, ele percebeu o plano dela. E ela perguntou por que ele não tinha dito nada. E ele respondeu porque queria acreditar, que tinha sido a primeira vez que eles tinham conversado em meses. E mesmo que fosse uma armadilha ou uma mentira, ele queria ouvir o que ela tinha para dizer. Tristeza, né, gente? Fikrete enviou uma mensagem do lado de fora perguntando se estava tudo ok e se o plano continuaria. E Yaman, com o celular dela, disse que ela não tinha mudado a senha, que ainda era o aniversário do Yusuf. Yaman respondeu que estava tudo bem, que o plano estava cancelado e Fikrete foi embora. Ela lembrou da cena em que dopou Yaman, dizendo que a última imagem que ele teria em mente seria o olhar de ódio dela antes de fugir com Yusuf. E o troco foi dado pelo Yaman. Yaman lacrou usando as palavras dela, pedindo para ela não resistir em vão, que logo os olhos dela iriam fechar e a última coisa que ela veria seriam os olhos dele olhando para ela com amor. Asque! Uau! E assim terminou o episódio 209, Serrezinha olhando para Yamando e apagando aos pouquinhos, e ele com amor no olhar, diferentemente do que ela fez com ele no último encontro antes de fugir com Yusuf. Vamos esperar até amanhã para ver o que vai rolar. Olha que visão bonita, né, gente? Queria dormir assim. E entramos na prévia do episódio 210. Seher com muita raiva, muito ódio no coração, acabando com Yaman através de suas palavras, surtando praticamente. Fikrete aprendeu com Quirais a manha de usar um pedaço de pau e nocauteia o menino. Pobre Yaman. Firate lascado com a comissária que achou o CD que ele escondia. Eita! Yaman é obrigado a ouvir sermão de Fikrete e não é que consegue alcançar Seher?
Ele quer a familhinha e ponto final. Amanhã será tenso como de costume. Nais continua maltratando geral nas sextas-feiras. Pessoal, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um beijão para Liz, que traduziu a novela para mim, minha linda amiga. Um forte abraço, pessoal. Bye, bye.